Olá, grande noite para você, um Feliz Natal. Sim, ainda estamos no clima de Natal, nem poderia ser diferente para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje comigo, o Osmar Garrafa. Olha só, boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso, boa noite a todos. O Alexandre Silvestre. O blogueirinho das Arábias. Depois de uma Copa do Mundo intensa e emocionante. Reabilitei a Argentina e não trouxe o Hexa. Não é? Beleza. Pois é. Olha só, a gente vai falar muito sobre as novidades no mercado da bola. No Corinthians, a conversa é pela permanência do Yuri Alberto e pela saída definitiva do goleiro Ivan. Já o São Paulo corre para tentar anunciar um novo atacante antes da virada do ano. E o palmeirense vai ver aqui que o Abel Ferreira, tão amado e idolatrado pela torcida alviverde, disputa com grandes técnicos do futebol mundial o posto de melhor do mundo. E claro que teremos ou traremos as últimas notícias sobre o estado de saúde do Rei Pelé. Nessa semana de final de ano novo, vamos trazer também novidades sobre a São Silvestre. A gente volta já, depois dessas dicas. Estamos de volta e já começamos com a enquete do dia. O Corinthians acerta ao ceder Robert Renan e Duqueiroz para manter Yuri Alberto? Sim ou não? Para você votar é só entrar no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. E eu já repasso a pergunta para o Silvestre e também para o Osmar Garrafa. Corinthians acerta? O Yuri Alberto faz gol? Faz. Faz gol. O que o futebol precisa? De gol, né? Então o Corinthians acerta, deveria manter o cara que melhorou o time, inclusive, no ano passado, ou nesse ano, na verdade. Que o Robert Renan é a maior joia dos últimos tempos da base do Corinthians, hein, Garrafa? Boa noite, Celso, mais uma vez. Boa noite, Silvestre. Boa noite, galera. É verdade, né? Ele é joia da base, mas ainda é uma promessa. Ainda é uma promessa. O Yuri não. O Yuri também é jovem. Mas já é uma realidade. E já é uma realidade. E tudo na vida você tem que pagar um preço. Você não pode. É uma negociação praticamente que a gente não conseguia enxergar um modus operandi para trazer o Yuri Alberto. O Duílio conseguiu fazer isso. Mesmo colocando, além do garoto, colocou o Duqueiroz também. O Duqueiroz também jovem. Então, eu entendo que foi um ótimo negócio para o Corinthians, Celso. Ótimo negócio, sim. E para quem estava esperando, né, que o Mantuan fosse, o Mantuan deve voltar, e acho que para o Corinthians é uma boa também. O Ivan voltou e deve ser liberado, Isso. né? Bom, hoje é dia do quadro Olhar de Mestre com o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. E ele falou sobre o futuro treinador da seleção brasileira. Diz aí, mestre. Ô, Celcinho, você sabia que uma pesquisa que anda por aí diz que 88% dos torcedores brasileiros aceitariam um técnico estrangeiro no comando da seleção? Claro, a turma está de olho no Portuga Abel Ferreira, de tantos títulos conquistados pelo Palmeiras recentemente. Mas poucos sabem que Abel não seria o primeiro lusitano a dirigir a nossa seleção, não. Lá pelos anos 40, Joreca, o Jorge de Lima, dividiu com Flávio Costa essa função. Quando a seleção jogava em São Paulo, o Joreca dirigia. Quando era no Rio, era o Flávio. Mas cá entre nós, prefiro o nosso Fernando Diniz, viu? E seus conceitos mais avançados. Enfim, grande abraço, compadre. Para variar, eu tô com um mestre. Se é para escolher entre Abel Ferreira e Fernando Diniz, eu escolho, claro, Fernando Diniz. Sim. Mas, não sei vocês, eu creio que não. Acho que você Eu vou ver Abel aqui. Ferreira, né? Já tivemos esse debate, inclusive, numa mesa redonda, né? Para mim, o Abel Ferreira é o melhor técnico da atualidade no futebol brasileiro. Será que o Fernando Diniz, com os conceitos dele, que são interessantes, com ressalvas, na minha opinião, tipo saidinha exagerada de bola e goleiro linha. Você assistiu a Copa? Ah, não, você não viu Não, os jogos tudo da Copa. bem, Você estava ocupado demais para ver o jogo. Tinha um monte de dinismo lá, ou de dizismo, como gosta de teve falar. também um monte de gol tomado por saidinha de bola desnecessária, na minha modesta opinião. Agora, será que o Diniz conseguiria emplacar um sistema de jogo? Precisa de muito treinamento. Claro que na seleção é diferente do clube, ele teria uma mão de obra um pé de obra muito mais qualificado, inclusive para fazer esse tipo de Que já estilo. faz, na verdade. Que já faz lá na Europa.
Agora, será que ele vai conseguir juntar essas peças com poucos dias de treinamento em seleção brasileira e gerar essa confiança no time? Não sei. Então, se tratando desses 2 nomes para a seleção brasileira, eu lanço um terceiro. Eu prefiro o Dorival Júnior a esses 2. O Diniz, ele tem uma ideia de jogo que é interessante, mas que ainda não se confirmou, que não se ratificou dentro de campo. Isso é uma realidade. Futebol é resultado. O Abel, por outro lado, tem os resultados, ainda é um técnico em crescimento. Assumir a seleção exige um equilíbrio mental, e isso o Abel ainda, ele mesmo disse que está buscando esse equilíbrio. Ele à beira do campo, ele fica desequilibrado, ele vive intensamente a partida. E tenho ainda as minhas ressalvas de técnico estrangeiro na seleção brasileira. Então eu daria uma oportunidade ao Dorival, que fez um belo trabalho no Flamengo. A gente tem tempo, 3 anos e meio até a próxima Copa do Mundo. Claro que o ideal é você já escolher o técnico e seguir o trabalho. Mas desses 2 nomes eu iria pelo que o Dorival fez na temporada. O presidente da CBF havia prometido para janeiro, Isso. né? O nome do novo treinador. Tem a história do Ancelotti, que termina só no meio do ano. Vai saber o que ele não vai... Acredito que, não acredito que trazer um de evolua. fora, eu iria para dentro do melhor e maior de todos, que é o Guardiola. Problema é dinheiro. Mas custa muito. Para a CBF não é problema. A CBF tem dinheiro a rodo. Poderia muito bem fazer um investimento, tirar o cara lá do City. Acabou de renovar. Isso aí, faz um bem bolado com ele. Vem daqui a 2 anos, você vem assumir a Só seleção. um parênteses, Silvestre. Todas as seleções campeãs do mundo, coincidência ou não, nenhuma delas conquistou o título mundial, Copa do Mundo, com técnico estrangeiro. Então né? isso é muito relativo. Não, Você mas vê Marrocos, é apenas Marrocos, um dado. Marrocos trocou o que eu o técnico o que eu quero lhe no dizer, embarque, no aeroporto. Troca o técnico porque brigou com os caras. Mas o que eu quero lhe dizer, e chegou na semifinal. o que eu quero lhe dizer é que a garantia de um técnico estrangeiro, quando termina-se um ciclo e a seleção brasileira não vence, aí a gente vai sempre buscar um bode expiatório. E o bode expiatório acaba virando e virou o Tite, o treinador. Então, surgiu essa onda de técnico estrangeiro. Né? Então, eu não sei. E que garantia que a gente tem que o técnico estrangeiro mas se fosse para buscar o maior de todos, aquele que não revolucionou, mas reviveu os grandes momentos do futebol, que por muitas vezes passou pelo futebol brasileiro, que é o Guardiola, com conceitos também do futebol brasileiro e muito do futebol brasileiro, 8-2 com Tele Santana, 92 quando o São Paulo ganhou do Barcelona, ele se inspira também nessas equipes. Você não vê isso no Diniz? Não, eu vejo também um estilo de jogo ofensivo. O que eu mais gosto do Diniz é como ele enxerga o jogador de futebol na condição humana, como ele enxerga além do jogador. Eu acho maravilhoso. Mas a gente está falando de futebol, tiro curto, Copa do Mundo. O que importa é ganhar a Copa. Quem foi o cara que chegou, assumiu, botou a camisa e ganhou o campeonato? Já que é para falar de estrangeiro. O seu Abel Ferreira no Palmeiras. Não conhecia o país, não conhecia o time, chegou, botou a camisa, ganhou quase tudo. Né? Então, eu apostaria nele. Agora, se é para pegar um estrangeiro do estrangeiro, vai buscar então o maior de todos, que é o Guardiola. Bom, nesta última semana, a gente vai recordar as grandes conquistas da temporada. Nossa primeira retrospectiva vai ser aqui do Paulistão. Pode rodar. Campeão em 2020. Vice em 2021. Avassalador em 2022. Assim se define o Paulistão do Palmeiras, que veio na ressaca do título da Libertadores, ganho poucos meses antes sobre o Flamengo. O Paulistão não era prioridade, mas terminou em festa. E que festa! O Verdão teve uma primeira fase exemplar. Passou de maneira invicta pelas primeiras 15 partidas do campeonato, e assim seguiu nas quartas e na semifinal, dando indícios de que repetiria o feito de 1972, quando levou o Paulistão de forma invicta, sobre o próprio tricolor. O Palestra era franco favorito no Campeonato Paulista, que pareceu perdido no Morumbi. No primeiro jogo da final, o Palmeiras foi irreconhecível. A defesa que ninguém passa demonstrou-se insegura. A linha atacante de raça nada conseguiu fazer no certame tricolor, que chegou a abrir 3-0. Passou como um furacão pelo alviverde. O sopro de esperança veio com Veiga, diminuindo os danos. Placar que recolocou o Palmeiras nos trilhos. Como na época da arrancada heróica de 1942, o time palestrino precisava se superar pelo troféu. Precisava ser Palmeiras. A torcida abraçou o time, mais uma vez,
entoou o cântico que encanta o comandante Abel Ferreira, o Cântico da Virada. Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor. Local da batalha, o Allianz Parque, símbolo da retomada do Verdão, orgulho verde frente à desvantagem no placar, previa-se um castelo tricolor para segurar a vantagem frente ao Palmeiras, que balançou com o gol de Danilo. E foi derrubado pelo trem, Zé Rafael, gol que recolocou a igualdade no placar, que expôs a superioridade alviverde. O terceiro gol era questão de tempo e veio com o principal jogador do futebol brasileiro no primeiro semestre, Rafael Veiga. O Palmeiras derrubou a vantagem, deu show, que teve encerramento com ele de novo. Veiga, 3 gols do camisa 23 nas finais, 4-0 Palestra. Palmeiras, campeão paulista, o primeiro estadual de Abel Ferreira, o 24º do Palmeiras, avassalador. Falamos do Abel Ferreira no ar, falamos do Abel Ferreira fora do ar. Podíamos tirar o mais Abel uma Ferreira. chance para você Vamos falar. tirar o Abel Ferreira do Palmeiras. Desculpa aí, torcedor do Palmeiras, mas o Abel na seleção ainda traria esse alívio para os rivais do Palmeiras. Por isso que você quer o Abel no Palmeiras, na Não seleção. só, não, tô brincando. Como São Paulino, para mim seria só como é que fala? Um bônus, né? Porque eu realmente gostaria de testar o Abel na seleção brasileira. Se não fosse o Guardiola, testaríamos o Abel, por que não? Então, mas sobre Campeonato Paulista, não sei o que vocês pensam, eu acho interessante. Boa, Garrafa, vai, dita né? outro rumo. Porque o Abel venceu o Campeonato Paulista e quando ele chega de Portugal e começa a tocar o Palmeiras, ele não dá tanto valor para o Campeonato Estadual. Ele vai com uma equipe mesclada, o Palmeiras quase não se classifica da primeira para a segunda fase, para a fase de mata-mata, no fraco Campeonato Paulista. Né? O nível do Campeonato Paulista, em comparação ao elenco do Palmeiras, é um nível muito baixo para o elenco do Palmeiras. E o Abel foi muito questionado, acabou chegando à decisão, perdeu o título para o São Paulo. E nesse ano, que estamos mostrando agora, o Abel entendeu a rivalidade, a importância, a história do Campeonato Paulista. Ah, Paulistinha, não tem essa de Paulistinha, o Campeonato Paulista é extremamente importante. Ele é extremamente importante. E o Abel disputou da melhor maneira possível o Campeonato Paulista e deu no que deu. Até no primeiro jogo lá no Morumbi contra o seu São Paulo, Silvestre, o Palmeiras tomou uma piaba e fez o jogo da volta, aquilo que todo mundo sabe que mostrou na reportagem. Então, o grande mérito do Abel foi entender naquele primeiro ano o que é rivalidade, coisa que o Vitor Pereira, espero que tenha aprendido lá no Corinthians para aplicar no Flamengo. Porque ele poupou titulares contra o Palmeiras no Clássico, falou que já tinha disputado o Clássico na China. O Garrafa, É? torcida não pode nem ouvir esse nome. Mas é verdade. Agora O é um Abel, outro Garrafa, ele foi amadurecendo e entendendo também a demanda do futebol brasileiro e do clube. Né? E do clube, cada clube tem a sua história e a sua necessidade. Agora, por que eu defendo tanto o Abel Ferreira? Você vê o controle que ele tem do vestiário. O carisma, a identificação que ele tem com a torcida é uma questão mais subjetiva, mas são pontos importantes num time de futebol. A equipe treinada, muito, você pode não gostar do estilo de jogo, mas é super bem treinada. Eu não vejo nenhum time no futebol sul-americano com tantas jogadas ensaiadas e tantas formas de jogar. Troca uma peça, muda um jeito, bola parada, em escanteio, falta, na lateral. O time é treinado, o elenco tá na mão e o cara ganha muito. Porra, vamos falar a verdade, é uma combinação maravilhosa. Agora, você pode não gostar do estilo de jogo. Eu gosto de ganhar. Sei lá, não sei. Não consigo vê-lo na seleção brasileira. Não consigo. Mas até Também aí, não. Né? Até aí, tudo bem, respeito o trabalho. É bem feito, Sim, concordo, claro. Mas não sei, não vejo Não identificação. vai ter futebol arte? Não Palmeiras vejo foi o melhor identificação com a ataque aí seleção brasileira. do ano. Defesa menos vazada, o time com a maior sequência invicta fora de casa em Libertadores. Agora, o que vocês estão querendo? Eu também quero Chapéu, Leandro, Júnior, Sócrates, Zico. A gente não tem mais esses caras. A gente não tem na seleção brasileira, 3 ou 4. Mas defesa forte a gente tinha. O Tite fez uma defesa forte, tomava poucos gols. Tudo bem. Ó, o nosso contato agora é com o Thiago Salazar, que está ao vivo em frente ao Hospital Albert Einstein, onde o Rei Pelé está internado.
Boa noite, Salazar. O que você tem pra gente? Boa noite, Celso e amigos do Gazeta Esportiva. Exatamente, a gente está aqui na porta do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo, onde o Pelé está internado desde o dia 29 de novembro, né? O Pelé chegou aqui devido a uma infecção respiratória em decorrência de um quadro de Covid, mas realizou alguns exames e nestes exames ficou comprovado de que o Pelé teve um avanço de um câncer no cólon, um câncer que ele trata desde setembro do ano passado. O último boletim médico foi divulgado na quarta-feira da semana passada. Neste boletim médico foi informado que o Pelé ficaria aqui porque necessita de maiores cuidados em relação às funções renal e cardíaca, principalmente, e desde então a família preferiu que nenhum novo boletim médico fosse divulgado. Por outro lado, a Kelly Nascimento, filha mais velha do Pelé, fez um post em uma rede social na noite de ontem. Nesse post estão filhos, netos do Pelé. A Kelly fez ali alguns agradecimentos e reforçou que estariam mais uma noite juntos ao lado dele, claro, ao lado do Pelé, em mais uma noite de Natal. E é isso, seguiremos aqui atentos a todas as notícias e atualizações sobre o quadro de saúde do rei do futebol, que por enquanto não tem nenhuma grande novidade, nenhuma expectativa de receber alta. Assim que a gente tiver alguma novidade, a gente volta para informar como é que está o nosso Pelé. Celso. Ok, muito obrigado, Salazar. São dias assim muito angustiantes, né? Porque você não tem uma perspectiva, mas ao mesmo tempo tem uma torcida muito grande para que ele, né, permaneça o mais tempo possível entre nós e sem sofrimento, que eu acho que é o mais importante. Que eu ia falar, filosofando um pouco, você perguntaria para mim, você tem medo de morrer se houvesse? Não, eu tenho medo de sofrer. Né? Então, se for para fazer a passagem, que seja suave, e se for para ficar com a gente, que seja também de uma maneira suave. Eu acho que todos os cuidados nesse sentido estão sendo tomados para que ele não sofra. E mais do que tudo, ele está acolhido pela família, né? Assim que deve ser, e a gente tem que passar energia positiva para o rei. É isso e ponto. A entrega dos kits de São Silvestre, ou da corrida de São Silvestre, começa amanhã no hall nobre do Palácio das Convenções do AMB, que fica na Avenida Olavo Fontoura, 1209, com acesso pela entrada do Auditório Elis Regina, em Santana, aqui na capital paulista. Os 32 mil inscritos terão até sexta-feira para cumprirem o agendamento que fizeram. Quem agendou para sexta e puder antecipar a retirada, está liberado para chegar antes lá, evitando assim um movimento maior da véspera da prova. Os horários são os seguintes: 27, 28 e 29 de dezembro, das 9 da manhã às 8 da noite, e no dia 30, das 9 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que não haverá entrega no sábado, que é o dia da corrida. Você pode conferir mais informações no site sãosilvestre.com.br. Falando mais um pouco de São Silvestre, o José Paes foi conferir o treino da Daniela Sicarelli. Sim, ela vai participar da prova. Vamos ver como está a preparação dela. A rotina de treinos, corridas e de cuidados com a saúde da personagem principal desta reportagem tem sido intensamente compartilhada na internet. Mas nem todo mundo que vê a Daniela Sicarelli assim, mandando bem demais nas ruas mundão afora, imagina o tanto que ela treina para fazer bonito nas pistas. Tenho 4 treinos por semana de corrida, então segunda-feira é ou um regenerativo ou um fartlek, quarta-feira é um treino de estímulo, treino de tiro, sexta-feira é um longo, que não é longo se eu não tenho um objetivo de uma maratona, né? E no sábado é a transição, faço a bicicleta depois a corrida. Há no mínimo 20 anos que a atividade física nível hard pra valer mesmo tem ali um espacinho cativo na vida da apresentadora. Só de maratona, por exemplo, já são 6 no currículo da corredora Daniela. E isso tudo aos 44 anos. Eu acho a corrida o esporte mais democrático que tem. Essa comunidade dos corredores eu adoro. Hoje eu conheci uma corredora que tem mais de 60 anos, que já correu 30 anos profissionalmente.
Eu fiquei ali conversando com ela, a chuva começou a cair, eu falei, gente, eu tô aqui conversando com você, eu tô tão encantada, a chuva tá caindo, eu não tô nem percebendo que nós estamos aqui na chuva. Apesar de já ter participado de várias maratonas, de várias corridas importantes pelo planeta, tem uma provinha aí básica que ainda não consta lá no currículo da Daniela Ceccarelli. A nossa querida São Silvestre. Mas eu disse ainda porque agora em 2022, enfim, ela vai participar da corrida pela primeira vez. Nunca fiz a São Silvestre, vai ser a primeira vez e é uma prova icônica, né? Ano passado eu corri em Nova York, não tinha nem esse público da São Silvestre. Então consegui reunir esse tanto de gente no último dia do ano. É uma prova mágica, muito legal, tô ansiosa. Mesmo com esse histórico de provas com longas distâncias, os 15 quilômetros da São Silvestre já vem colocando uma pulguinha atrás da orelha da Daniela. Quero completar e quero subir a subida da Brigadeiro correndo, não quero subir andando não. Então acho que o objetivo é não andar na subida da Brigadeiro. E voltar para casa com a medalha da São Silvestre, né? Ah, eu quero voltar para casa, então tenho 2 objetivos. Subir a Brigadeiro correndo e voltar para casa com a medalha de São Silvestre. Tá bom, meus objetivos? Ou tem que ser um pouco mais arrojada? Tá perfeito, Daniela, tá perfeito. E ó, a São Silvestre é assim, é para todo mundo, é para todos os objetivos. Não importa quem você é, no meio da multidão. Vai dando uma ansiedade a São Silvestre. Primeira percepção de que o ano voou. Né? Eu acabei de falar aqui, não, porque neste ano que passou, o Yuri Alberto foi bom pro Corinthians. Não virou o ano ainda, gente. Não virou. É que pra mim não virou. Mas é que tá clima de final de ano já, né? Vocês já estão preparados para São Silvestre já? Opa! Para a subida da Brigadeiro. Antes era a subida da Consolação. Sempre tem uma subida no final, sim, né? Para dar aquele pânico. Tá certo. Correr eu sei que vocês não vão. Só nos preparativos. Só nos Eu vou largar. preparativos. Eu vou largar. Eu estarei naquele pelotão de frente. Você tem que acompanhar, ali correndo, entrevistando. Ah, mas aí vai depender da questão técnica. Desculpinha. Ó, o mercado da bola está fervendo com as contratações dos clubes aqui de São Paulo. Aproveitando o clima de Natal, vamos conferir quais presentes os torcedores já ganharam até agora. Presente! Presentão de Natal, São Paulo nem comprou nem ganhou do Papai Noel. Lembrancinhas modestas, digamos, pingaram sim no Morumbi. É o que temos pra hoje, né, Tricolor? Reformulação do elenco para reduzir gastos e reforços para acelerar o ataque do time do Rogério Ceni. O meia Wellington Rato, ex-atlético goianiense, e da Rússia, do Lokomotiv de Moscou, chega o atacante Pedrinho. Oxi, Paulo Roberto Falcão apareceu para colocar ordem na cozinha da Baixada. Pena que não joga mais. Vestiria a 5, a 8, a camisa 10, fácil, facinho. Rei de Roma, a serviço do peixe do eterno Rei Pelé. Falcão fará o meio-campo entre a diretoria, o também recém-chegado técnico Odair Hellmann e os meninos da Vila. O Palmeiras negociou o adolescente Endrick com o Real Madrid por uma bala, uma nota federal. Só entregará a valiosa encomenda quando o garoto fizer 18 aninhos. E festeja a renovação de contrato do ídolo, já experiente, vivido, Dudu. Vínculo do Baixola agora com o Verdão foi prorrogado até 2025, com gatilho de metas, pode ser esticado até o fim de 2026. Festa garantida por mais um bom tempo no Palestra de Abel e família. Enquanto o Corinthians recebeu embrulhado em papel de carisma e muito suor, no ofício da profissão, um velho brinquedinho que fez a fiel feliz à beça, num passado nem tão distante assim. Romero, incansável, vencedor, retornou. Tava no México, super bem-vindo de volta. Aposta como treinador do Alvinegro, Fernando Lázaro, filho da lenda da lateral direita, Zé Maria. Conhece bem a fera paraguaia? Presentaço, de grife, marca gringa europeia. Daqueles de cair o queixo, seria a vinda de um Felipe Coutinho da vida.
Mas aí o Timão antes precisaria combinar com o Felipe, com o Aston Villa e com o próprio bolso. Afinal, o Natal passa. As contas ficam. Ho, ho, ho. Vamos começar de trás para frente. Bora. O Coutinho estava lendo hoje que o Aston Villa já liberou ele para negociar com qualquer outro clube. Pelo que eu andei lendo também, não fui apurar nada, porque é o que eu li, parece que entre Corinthians e Kia e Felipe Coutinho a coisa está bem avançada. Se o Aston Villa deu o ok, talvez esse presente chegue. Então, seria maravilhoso, mas a questão é, vamos supor que o Corinthians consiga viabilizar a chegada do Coutinho. Tecnicamente não se discute um jogador desse nível, né, meu? Vem para vestir, sei lá, camisa 10? Sim. Né? Agora, será que ele vai ter a pegada necessária para aguentar a pressão que vai ser jogar no Corinthians? Será que ele está com esse desejo? Será que ele tem essa alma, esse sangue ainda? Talvez mal acostumado, entre aspas, mal acostumado a um bom tempo no futebol europeu, onde as coisas são mais leves, mais suaves. Não estou dizendo dentro de campo, estou dizendo no ambiente do futebol. Mas o Corinthians é uma equipe técnica, o Celso, o Silvestre, desculpe. Você pega aí, Roger Renato Augusto, Guedes, Roger Guedes, Sim. Yuri Alberto. Dá um caldo bonito. Não é? Então não é um time só de... O Corinthians não é só um time de raça, determinação, pegada. Ele tem isso e tem técnica, tem qualidade. O Coutinho, ele vem e acrescenta qualidade nesse time. Muita qualidade. O problema do Corinthians, e aí que é importante a chegada, a permanência do Yuri, que também já vai falar daqui a pouquinho, a chegada de um Coutinho, é você ter peças para aguentar a temporada. Quando o Corinthians põe o seu time titular em campo, é um time para jogar de igual para igual com as grandes forças do futebol futebol brasileiro. brasileiro. Você tem um meio campo, de repente, Fausto Vera, Renato Augusto, Coutinho, na frente Yuri Alberto. Eu me referia Roger menos Guedes. à questão técnica e tática do time do Corinthians e mais ao contexto do futebol brasileiro. Será que ele vai ter saco, para resumir, vai ter saco para aguentar a torcida cobrando, não sei o quê, polêmica, viagem para interior, esse tipo de coisa? Tá no pacote. Quando ele dá o sim, a gente imagina que ele tá pensando nisso, né? Ele sabe. Ele é um cara que jogou. E o mercado no Vasco dele da Gama. também na Europa não é mais o mesmo. Aliás, ele entrou hoje com 39 minutos do segundo tempo. Jogou pouquinho, o Liverpool ganhou do Aston Ou seja, Villa. o técnico abriu mão já dele, Sim, né, abriu praticamente, mão. né? Até o Chico Abriu comentou mão. no nosso grupo, né, o Chico Lang. Então, sei lá, Baita acho que é um reforço, bom pelo nome. amor. Falamos o Coutinho e para vocês, além, quem fez a melhor contratação até aqui? Para mim, o Palmeiras, que não perdeu nenhum grande jogador, exceto o Scarpa. Manteve, renovou com o Dudu, vai ficar com o moleque que ia ficar mesmo por mais um tempo. Manteve a base. Para mim, o Palmeiras não contratou, mas Segue forte. segue muito mais forte. É o time a ser batido. Você poderia colocar, talvez, dentro dessa linha de raciocínio do Silvestre, o Corinthians, com a permanência do Yuri Alberto, só que para ficar o Yuri Alberto, ele abriu mão do Duqueiroz. Então é diferente. Quando você fica com o Hendrick, você pegou uma graninha e ainda fica com o Hendrick, ok. O Corinthians fica com o Yuri Alberto, é ótimo. Se bem que eu acho que o Duqueiroz ainda fica até o meio do ano, né? Fica até o meio do ano, mas né, O para a Corinthians muda temporada, o comando, né? para a temporada toda, o né? Lázaro é uma aposta. A gente precisa Entendeu? ver como é que vai ser. O Palmeiras mantém o Abel Ferreira. O Santos, A sua perda maior, do Scarpa é a sua maior novidade fica dentro da diretoria, da comissão técnica, né? No caso, o Falcão chegando, o Real, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. O São Paulo encostou uma barca, como a gente dizia algum tempo atrás, lá na porta do CT. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores do São Paulo já vazaram, 9. E chegaram outros. O Rogério O Patrick não está nessa lista, ainda né? não está. É provável. Então, é provável, mas o Patrick, por exemplo, é um cara que jogou alguns jogos e jogou bem alguns Mas você jogos. conhece o Rogério, não teve Não empatia, deu liga. Não deu liga, Um dos poucos caras vai que rodar. resolveu. Aliás, um dos poucos caras que resolviam no São Paulo, ele e o Reinaldo, apesar dos pesares. E saindo um pouquinho, e o Soares no Grêmio, hein? Isso aí seria também espetacular. Mais tarde, né? mais tarde a gente fala. segura Vamos falar a do onda, Corinthians ainda, porque enquanto negocia com o Zenit a contratação do Yuri Alberto, o Corinthians tem um jogador sendo cobiçado aqui no mercado interno. O goleiro Ivan, que está emprestado justamente para o clube russo, despertou o interesse do Vasco. Os valores da negociação não foram revelados, mas a transferência está caminhando bem. O jogador chegou ao Parque São Jorge no começo do ano, depois se destacar com a camisa da Ponte Preta. Como o Corinthians tem o Cássio, tem aquele goleiro, esqueci,
Donelli e Carlos Miguel. Carlos Carlos Miguel também que entrou bem quando entrou, né? Quer dizer, o Ivan é bom goleiro, chegou até a seleção brasileira, mas acho que Corinthians hoje precisa de dinheiro, é uma boa moeda de troca. Não, tranquilo. Não muda o preço do dólar em termos de elenco para o Corinthians, tá Também tudo acho. certo, né? O Corinthians já tentou enfiar na negociação do Yuri Alberto, não deu certo. De repente o menino joga O Corinthians já não contava praticamente com ele, ele está voltando pela circunstância da negociação e vai buscar novos ares. Resta saber também se o Maicon fica, né? Maicon é uma negociação complicada, essa é complicada, né? A do Yuri também era, o Corinthians resolve a do Yuri e agora o foco vai todo para o Maicon. É bem complicado mesmo a permanência dele. Porque no caso do Felipe Coutinho é só pagar salário, não tem que desembolsar mais nada. Maicon já requer uma outra negociação. Ele está emprestado, né? Está emprestado. Ou renova o empréstimo ou compra. Comprar não é viável. Ó, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol anunciou hoje os 15 técnicos finalistas na premiação de melhor do mundo em 2022. O português Abel Ferreira está na disputa, depois de ter levado o Palmeiras às conquistas do Paulistão e Brasileirão e também da Recopa Sul-Americana na temporada. O treinador já havia sido indicado também no ano passado, quando o vencedor foi o Thomas Tuchel. Além do Abel, outros 2 treinadores que trabalham no futebol brasileiro estão entre os indicados. Luiz Felipe Scolari e Dorival Júnior. A lista tem ainda os nomes de Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp e Pepe Guardiola. E aí? E aí que vocês zombam de mim, eu comento pouco aqui no Gazeta Esportiva, mas vocês zombam quando eu dou minhas opiniões na redação. O Abel Ferreira é um dos top 10 hoje no futebol. Futebol mundial? Por que não? Por que não? Obrigado, ele está entre os 15 dessa lista. Você é o vizinho do Abel? Não, mas não é essa a questão de eu ser vizinho do Abel. Olha... Cara, ele tem o domínio do time. Ele ganha tudo que ele disputa, entre aspas, mas quase tudo que ele disputa. Ele tem empatia com a torcida do Palmeiras, ele tem um baita de um carisma, ele tem um monte de jogada ensaiada, ele é um psicopata do futebol. O que vocês querem mais, gente? O que você quer dizer com um psicopata Ele devora futebol, ele é maluco, é futebol de tarde, de manhã, de então noite. Quer dizer que ele tem que ser o vencedor, ele é o melhor técnico do mundo. Não, eu não disse que ele é o melhor, eu falei que vocês zombam de mim quando eu digo que ele tá top 10, top 15, top... Primeiro que essa história aí de melhor do mundo, eu acho que é uma grande bobagem, né? Respeito o que os caras fazem, mas não dá. Um disputa uma liga, outro disputa outra liga. Mas é um exercício de imaginação também, né? Pelo amor. Aí é falta do que fazer. Então não deveria ter colocado aí, Fini. Aí é falta do que fazer. Como assim? Não deveria ter colocado a notícia, então. Não, é notícia, tá tudo certo, a gente tem que falar, mas eu discordo desse ranking aí. Dessa competição. Como é que você vai analisar o cara que disputa a Premier League? Pelo menos é uma instituição que colocou os sul-americanos. Ninguém nem olha para os sul-americanos. Entendeu? Verdade também, bem observado. São outras competições. Você tem que avaliar o cara ali que disputou a mesma coisa que o outro. Quem que estava de brasileiro? O Dorival Júnior merece uma citação honrosa também. E o Scolari que fez um super trabalho legal no Atlético Paranaense, né? Para encerrar a carreira dele em cima, resgatando vice-campeão da América. O Furacão. E dá para comparar sim, porque eu respeito quem acha que não pode comparar a época, não pode comparar a liga, mas eu discordo, eu acho que dá para comparar tudo. Dá para comparar Pelé com Maradona, Maradona com Messi, anos 70 com anos 2000, por que não? Pelé com Maradona, já errou de novo, não é possível, não há comparação. Não, eu não ponho no mesmo Pelé patamar, Maradona, eu estou colocando a discussão. Para mim, Maradona e Messi também não, eu não estou dizendo... Outra questão aí, os argentinos, o Celso lá, que eu também não, lá, eu só estou dizendo que dá para discutir esse tipo de assunto. Pelé não dá para discutir. Tá bom, você entendeu o que eu quis dizer. Então o Pelé, tá bom, o Pelé tá no... Ó, concurso. Beleza, concordo com todos vocês, concordo. Opa. Mas eu quis dizer que dá discussão. Falar de jogadores de épocas diferentes, de gerações, na minha opinião, é só a minha opinião. Eu acho que esse exercício é sempre interessante. Dá pouca polêmica, né? Não, mas eu acho até que cabe mesmo você ter um torneio continental. E o Abel ganhou 2 vezes. Você traz o Guardiola aí para dirigir Vitória. Eu gostaria muito, horrores de ver esse tipo de coisa acontecendo. É outra realidade, é outro tipo de competição, meu amigo. Mas eu não estou tirando o mérito aqui do Guardiola, estou dizendo que as dificuldades serão enormes. Claro. Enormes. É outra cultura, é um outro tipo de campeonato. Lá os caras estão acostumados com uma formatação. Aqui tem as viagens, o desgaste, o planejamento. São trabalhos diferentes. São trabalhos diferentes, sem tirar a competência de cada um deles.
né? No caso. Quem que é o melhor técnico do mundo para você hoje, para vocês? Pra mim, o Mesmo Guardiola. O Scaloni que levou a Argentina. Eu ia falar Futebol Scaloni. futebol Eu ia falar, mas resultadista. você é louco? Porque Não, só porque, futebol só porque ganhou a resultadista, não dá Copa pra depois você de 30... considerar só Claro, o é claro. Claro Eu que tô- não, eu tô mas querendo dizer como você não pode fazer, no meu entendimento, essas comparações entre esses treinadores. Você constrói o seu argumento para defender a sua tese, essa que é a real. Claro. Por que eu colocaria o Scaloni? Porque ele é melhor que o Guardiola? Não, mas por que eu colocaria hoje o Scaloni? Porque ele ganhou a Copa. Porque ele ganhou a Copa do Mundo, porque ele deu um jeito no time da Argentina, porque ele botou o Di Maria num jogo estratégico para jogar na ponta. pra Perdesse. Eu falei. Perdesse. Se Bra- perdeu. No último pênalti ali, O Messi, eu ia falar assim, o Messi. tirou Verdade, o Di Maria, verdade, mexia demais verdade. no time, E o o cara Messi, é que burro. você fica de joelhos por ele, estaria sendo trucidado pela Argentina, Então pelo por isso que eu povo acho que não pode ser argentino. resultado. É por isso Não, que eu falei o Scaloni. Se o Brasil passasse contra a Croácia, né? Contra a Croácia, o que iam falar do gol do Neymar? Que gol espetacular! Foi um gol lindo, golaço. mas o Brasil morreu na Por que praia, que eu citei o Neymar não Scaloni bateu aqui? pênalti. Porque Então, pra mim tudo é não há detalhe. comparação. Eu peguei simplesmente a Copa do Mundo. O Scaloni é o melhor técnico? Não. O meu Porque ele não comentário tem é pra- oportunista. ele não- Hoje o Scaloni é o melhor técnico do mundo. Tô sendo oportunista, sinceramente. Porque pra mim ele é ele um escalou bem o vencedor. time, ele controlou bem a vaidade dos argentinos. Eu vi de perto como ele segurou o lado emocional de um país que não conquistava o título há 36 anos. Não é mole não, cara. Administrar o Messi com 35, apesar do Messi ser o monstro que é, e as escolhas que ele fez. Apostar no goleiro que ele apostou, que deu resultado quando precisava. Apostar na volta do jogador Di Maria, que estava meio baleado, quase que não joga a Copa de novo, voltou na hora que tinha que voltar. Pô, mas se tivesse dado errado... É verdade, se tivesse dado errado, era burro e o pior do mundo. Deu tudo certo. Não dá pra você ficar avaliando futebol assim, gente, só pelo resultado. Ganhou, como que é o ditado? Ganhou é bestial, perdeu uma besta. Eu tô exagerando, eu tô fazendo uma metáfora, né? Claro que não é porque perdeu, é burro, é um idiota, mas, poxa vida, ele teve muito acerto, ou não teve? Sim, claro. Ganhou a que Copa teve. do Mundo, não ganhou? Não tirou a Argentina de uma fila monstruosa? Que nem o Parreira, cara. O Parreira, a gente fala tanto de resultado, o Parreira, quando foi campeão em 94, até hoje ele não é muito reconhecido por parte da imprensa e por parte da torcida. E eu fui um dos que Pra você criticou ver que também. não é só resultado. Não é só resultado, inclusive nesse caso Tele ganhou. Santana perdeu 2 Copas e é lembrado hoje isso. com muito carinho e amor. E o Abel é só resultado? Diria que a voz da consciência de Fini. Falando com a O emoção, Abel com a também, razão, nosso o Abel diretor. também não é só outro resultado. apaixonado pelo Abel. Não, mas o Abel também não é só resultado. O Abel também é um futebol competitivo. É o tal do futebol mais vertical, menos Mas só para deixar bem claro uma situação, o senhor está aí falando, só faltou voltei empolgado, só faltou voltei subir na mesa. empolgado. Tô vendo. Aqui Posso? nem eu e o Celso, nós não execramos o Abel como você está querendo que não. colocar na nossa boca. Só para deixar bem claro essa situação. Quem voltou ao assunto Abel Ferreira foi a o minha senhor orelha tá esquerda o aqui, senhor hein? terminou Ó, foi a minha agora aí de orelha falar de esquerda, Abel, não tô fui eu. ouvindo, o Celso está Eu fui ouvindo no ali. embalo só. Aí o senhor, não, porque o senhor não coloque o que nós não dissemos. Nós temos as nossas ressalvas quanto ao trabalho do Abel, respeitamos o trabalho do Abel, Porque senão não dá pra você falar que o trabalho do Abel é ruim com tudo que ele já conquistou. mas há ressalvas Como também. não dá pra falar e que o também não Diniz é é a mil ruim só porque ele maravilhas não que você ganhou defende. ainda. Exato. E Óbvio, não é não é mil só maravilhas. resultado. E não é mil maravilhas que você defende. Você fala, se perdesse, então quer dizer, na Libertadores lá, que veio o título lá com o erro do jogador do Flamengo. Então quer dizer que o Abel não presta por causa disso? Teve estrela. Então. Quando botou o Breno Lopes, falei, meu, que louco. você ele não devia- analisa botou só o cara e dessa deu forma, certo. Sei lá, Que não é o baixou caso. santo É nele. o todo, é o trabalho. Agora, a gente não tava. E botou o Breno também, né? Sim. Agora contra o Santos. Santos. Não, era disso que eu tava falando. Botou o Breno Lopes contra o Isso, Santos na isso final em da Libertadores. 2020. E o Daverson na outra final. Às vezes é Isso. intuição. O Tele colocou o Macedo na final de 92. Se o Macedo não entra, o São Paulo talvez não tivesse ganho nada. Nem primeira, nem segunda, nem terceira Libertadores. O Tele é um gênio? Não, teve uma intuição ali. Também não dá pra você avaliar o é trabalho isso. do Tele Claro só por que causa de não. uma substituição. Claro que não, mas Pelo a amor discussão de não é Deus. polêmica, não é mais subjetiva. E longe, qual que era o longe começo de falar tudo? que o Abel é um gênio. É que você Mas tá eu defendendo falei que é aqui. um gênio? Ô, louco. Não, só eu não faltou, falei que é um gênio. Você só faltou você pedir um busto pro você Abel na que tá- academia. Você que tá colocando Você só palavra na minha faltou- boca. você só Ele colocou faltou- o Abel entre os 10 melhores eu falei do mundo. top É. 10, falei que ele tem o grupo na mão, que é o time mais bem treinado, que o cara tem luz, que o cara tem Subentendi- carisma. subentendi que o Nada senhor tava de gênio. pedindo um busto pro Não, Abel. nada de gênio. Falei, E se a- o programa hoje tiver um pouco mais de meia hora, ele e a vai terminar com o discussão busto que do Abel. a gente estava, inclusive, a discussão que nós estávamos discutindo. E Podemos acho que- discutir e det- épocas, atenção, ligas, podemos, mas atenção. de uma forma mais E subjetiva. veja o Abel
em crescimento, ele tem ainda a evoluir. Imagina só até onde pode chegar. Ok, onde pode chegar. Então, na minha avaliação, o Abel ainda tem margem de crescimento. Tá bem no Palmeiras, é amado pela torcida. Isso. Tá em casa, tá tudo certo, tá dando tudo certo. Tem toda a estrutura, tem os melhores jogadores. Então ele está tendo tempo para poder desenvolver o trabalho Teve dele. técnico O Abel antes de vir no que Palmeiras, chegou, teve a melhor estrutura e não ganhou nada. O que tinha o Abel O no do currículo? Flamengo, aí o outro lá do O Flamengo. que tinha o Abel no currículo antes do Palmeiras? Nada. Aliás, Nada. Ué, 10 anos de trabalho vocês, em então, times nada. menores, eu velho. noto que O vocês que eu tinha de trabalho antes da Gazeta? Você não sabe, mas eu perfeito, trabalhei na Rádio eu X, sei, na Rádio eu Y, sei, na TV do HF. Eu ué. vejo que vocês estão muito empolgados falando sobre Eu tava com portugueses. saudade de vocês, meus amores. Eu quero ver quando o assunto chegar no Flamengo e no Vitor Pereira. Ai. Mas isso Aí é eu vou pra deixar um pouco para vocês depois. comentarem com o fígado. Vamos falar do Palmeiras um pouquinho mais, porque um dos cotados para assumir a vaga do Gustavo Scarpa no Palmeiras é o meia Bruno Tabata. Hoje o Palmeiras divulgou uma declaração do jogador sobre a próxima temporada. Dá uma olhada. Sim, 2022, sem dúvida, vai ficar marcado, né? Não só em termos esportivos, mas também em termos pessoais. Nascimento do meu filho agora, é uma sensação indescritível. E poder ter um ano, né? Em Portugal também, em janeiro, conquistei um título. Já comecei o ano conquistando um título. E agora, vindo para o Palmeiras, já começando a trajetória aqui, conquistando um título tão importante como é o brasileiro, eu acho que fico muito feliz e só me dá mais vontade para trabalhar para que 2023 seja um ano ainda melhor. Vocês realmente acham que o Tabata é o cara? Eu vejo assim, Silvestre, eu vejo uma grande injustiça que estão tentando fazer com o Tabata, querendo que ele seja o substituto do Scarpa. Mas foi para isso que ele foi Né? contratado. Não, mas são jogadores de características diferentes. Ele não tem a mesma qualidade que tem o Scarpa. Dinâmica de jogo, Aliás, né? A o dinâmica futebol do Scarpa é brasileiro, brincadeira. nós temos na seleção brasileira, já aí nem se fala só do futebol jogado aqui, dos jogadores brasileiros. Nós temos bons defensores, bons zagueiros, você pode se questionar bom se foi mal. volante. Nós temos ótimos atacantes, Não tem meia. nós não temos meia. Nós não temos meia. Aí o Palmeiras tinha um jogador que exercia essa função com muita Dois, hein? habilidade. Dois. Com muita habilidade de categoria. Chegou a ter 4. Com Chegou a muita ter Guerra, habilidade. Lucas isso, Lima. né? E aí, o que é natural, não somos nós, tá todo mundo colocando dessa forma. Ah, Tabata não vem para substituir. Ele pode dar a sua contribuição de forma diferente a esse Palmeiras. E aí entra o papel do treinador. O treinador vai tentar tirar o que de melhor tem o Tabata, com características diferentes da do Scarpa, que não são semelhantes, não são. Vocês podem ver, é jogador totalmente diferente, mas Ele joga pelo mesmo lado do Scarpa. ele pode ser útil ao Palmeiras. Ponto. Ele pode ser útil, mas esse tipo de comparação não existe, porque não há jogador com essa Sim, qualidade. eu acho, Garrafa, que no time titular nem vai fazer muita diferença, porque se você for observar friamente, o Tabata é uma opção pro lugar do Rafael Veiga, e pro lugar do Scarpa vai ser o Endrick. Eu também acho que vai sobrar Então pro vai Endrick ser esse Danilo, papel. Zé Rafael, isso. Rafael Veiga, Endrick, Rony e Dudu. O Endrick vai jogar numa beirada na linha de ataque, na ponta, para usar a Me linguagem parece mais meio simples. claro isso. Então o acho que Scarpa não tem talvez na substituto, prática gente. você nem É isso, sinta... Pelo gás que ele tinha, pelo físico Pela dele, pela versatilidade. dinâmica de jogo. O cara fazia muitos... Olha, ele estava voando fisicamente. Pelo momento, da forma que ele saiu do a questão Palmeiras. técnica Ele também. saiu no auge. auge dele dentro do Palmeiras. Bem tecnicamente, com moral com a torcida, com moral com os jogadores. As bolas, tem bola, quando o jogador na fase está ruim, e o jogador é bom tecnicamente, ele manda a bola vai para fora, Scarpa pega na jogava em trave. todos os lugares do Tudo campo, cara. Ele acontecia só não jogou de bom até pro de Scarpa. lateral. Primeiro nem semestre, de melhor goleiro. do Palmeiras, Rafael Veiga. Segundo semestre, melhor do Gustavo Palmeiras, Scarpa. Gustavo Scarpa. E aí, é o que você disse, Garrafa, o papel do... O Abel não vai ter mais esse trunfo para descartar, porque o Scarpa, ele de alguma forma era um trunfo também. Ele estava ali na mão inicial, muitas vezes, mas era um trunfo. Preciso no lateral, vai ele. Preciso mudar alguma coisa na frente sem tirar o Scarpa. Eu trago o Scarpa para cá. Ele não vai ter mais esse cara, então ele vai ter que descobrir talvez uma peça. E esse cara não vai ser o Tabata. E nisso o Abel também é bom. Olha o que ele fez com o Rony de centroavante. Chegaram a falar no Claudinho pro Palmeiras, né? O negócio parece dar uma travada, né? Que é um jogador também que poderia fazer bem esse papel. Ó, o São Paulo está tentando acertar a contratação de mais um reforço até o final de semana. O atacante Marcos Paulo, que foi revelado pelo Fluminense, tem negociações adiantadas com o tricolor do Morumbi, mas questões burocráticas ainda impedem o anúncio do acerto. O jogador tem contrato com o Atlético de Madrid e vem atuando por empréstimo pelo Mirandés, da segunda divisão da Espanha.
O São Paulo ainda tem a expectativa de encaminhar também as contratações do atacante do meio-campista equatoriano Jackson Mendes e do zagueiro argentino Alan Franco. Bom, você é assumidamente São Paulino, então não vou contar nenhuma novidade. Como é que está o seu estado emocional diante dessas notícias de reforço para o São Paulo? O São Paulo está dando uma oxigenada no elenco, né? Está dando uma oxigenada até para reduzir folha de pagamento. Nada disso me empolga, sinceramente. Eu ficaria mais empolgado, de coração. São Paulo vai repatriar o Ganso. Repatriar também, entre aspas. Vai trazer o Ganso de volta. E esse joga pra caramba. Não corre, caramba. Faz a bola correr. Aí eu ficaria empolgado, cara. Mas aí você tem que montar um esquema para ele que foi como o Diniz fez no Fluminense. E no São Paulo, o que eu sinto com aquela relação de jogadores, há quase 10 que deixaram o time, com esses reforços que estão chegando, que são reforços sem grande expressão, não é? Qual a leitura que eu faço, até tendo em vista aquela entrevista coletiva do Rogério, para o próximo ano? O que o São Paulo vai querer? Ou tem um investidor e a gente monta um time competitivo para brigar com as grandes forças, ou a gente vai montar uma equipe mais modesta? Está claro e evidente vai ser mais modesto. Que vai ser uma equipe modesta. Mas, até por abrir mão, por exemplo, de um Patrick, de jogadores aqui que poderiam, são jogadores, né, que saíram para outros clubes aí e que você entende que poderiam ficar no São Paulo. Patrick ainda não. Qual é a leitura? Eu tenho uma esperança, qual é a leitura que eu faço? Cascudo. É que o Rogério, dessa vez, ele está montando um time de acordo com o que ele pensa futebol. Isso é verdade. Fazer mais ou menos o bom trabalho que ele fez no Fortaleza. Porque ele passou pelo Flamengo, pegou um elenco montado, aí depois lá no Cruzeiro não deu certo, mas a carreira curta do Rogério passa pelo Ceni, ataque também, a né? carreira, Ele quer jogadores mais rápidos, mais agressivos. A carreira pelo lado. curta do Rogério, mas você pega o currículo dele, já tem vários títulos. Sim. E aonde foi o melhor trabalho foi no Fortaleza. Então me parece que ele está se calçando, né, daquilo que ele fez no Fortaleza para tentar montar esse time. Se vai dar certo é uma outra questão. Mas todos os jogadores, são muitos jogadores que nem estavam sendo pesquisados pelo mercado. São jogadores escolhidos a dedo pelo Rogério. Então tem que dar esse crédito de confiança a ele. E para os jogadores também, porque se os caras vierem com gana para dar certo, sabe, jogador que precisa mostrar serviço, que está com fome, é isso que todo jogador deveria ter. Mas é principalmente disso que o São Paulo precisa. Aí pode ser um casamento que dê certo. Você está resgatando o bom e barato. Né? De uma certa forma isso dá arrepios em muita gente. Que é a gente. realidade do São Paulo, Celso, nesse momento. Não tem outra situação. Não tem como inventar. Olha, eu prometi, então a gente vai falar agora de um jogador de renome internacional, muito perto de reforçar um clube brasileiro. O Grêmio tem negociações avançadíssimas com o atacante Luis Soares. O uruguaio já teria até um acordo verbal com o tricolor, faltando poucos detalhes para o anúncio oficial. Rafa, Silvestre... Era esse que eu queria no meu time. Vocês acham que a chegada do Soares muda o patamar do Grêmio na busca por títulos? É lógico, né, meu? É um jogador desse que eu ficaria feliz de ver no São Paulo, como São Paulino. E fico muito contente por ele talvez jogar no futebol brasileiro. No Nacional, acho que em 16 jogos ele fez 8 gols. Não se questiona a qualidade técnica dele. Se questiona o quê? Quarta e domingo para o Soares não vai dar. Não vai dar. Tanto que, quando ele sai da Europa e tem possibilidade, foi sondado pelo futebol brasileiro, até o Corinthians tinha entrado aí numa possibilidade do Soares. Joga domingo só. Ele optou jogar no Nacional, até em função desse calendário maluco do futebol brasileiro. Ele está perto ali, né, da fronteira. Né? Então, um ano depois, ele recebe uma proposta do Grêmio, perto da fronteira, e aceita esse desafio. Mas eu entendo que é um belíssimo reforço, atrativo para o campeonato. Pô, legal. Soares, né? Vai ver o Soares jogar, né, velho? É legal pra caramba. Eu vou comprar a camisa do Grêmio com o nome Soares. Lembra que a gente começou o programa falando do Coutinho? Mas quarta do Coutinho, mas tecnicamente ele encaixa no time do Corinthians. Mas eu tava falando justamente disso. A que você se refere agora. Será que o Coutinho vai ter... Eu acho que o Soares tem mais perfil como pessoa até de encarar essa maratona, pelo perfil dele de jogador, pelo estilo, Uruguai, né? Até, né? Pela nacionalidade, enfim, como ele joga, como ele passa, para mim, a distância, né? O estilo de pessoa que ele é. Fala que eu até já disse, né? Ele fez 16 jogos pelo Nacional, fez 8 gols. Tem aí um índice de 50% de 0,5 de gol por partida, que é uma média convencional. Não se discute. Não se discute o nível dele, não se discute o nível dele em relação ao que ele pode produzir. Copa do Mundo, 37 anos que jogou.
Então é um jogador que vem nessa condição. 35 anos dando carrinho. Os caras se cuidam. O Suárez, eu não me recordo, ele tem alguma lesão grave no histórico dele? Eu não me recordo. Quando foi afastado, talvez. foi. Não, aí Ele mordeu. ele deixou lesão em alguns zagueiros, né? Aliás, muito bem deixadas, diga-se de passagem. Eita! Ah, Que isso? opa! Mordida no ombro. Você Ah, acha eu isso conheço legal? um monte de corintiano que até hoje idolatra o Sheik porque mordeu a mão lá do zagueiro do Boca na final da Libertadores. Isso não é regra. Foi lindo! Fica pra história. Fica pra história. Ainda mordeu a mão do cara. Daí não tem problema, não. vocês imaginam que Ele tá que é o, impossível hoje, vocês hein? imaginam que é o Silvestre jogando bola. Imaginam que é o Silvestre jogando bola. É isso. É isso aí. Se você não sacar do time, seu time vai ser prejudicado. Não porque vai é ser verdade. expulso. Não é verdade. Vamos Não falar é do verdade. Flamengo. É Tudo pura bem. verdade. Tanto que um você pouco até me derrubou por causa É disso. arriscado, Ó, mas não é verdade. O Flamengo se representou hoje para iniciar a pré-temporada visando 2023. Esse assunto, eu vou até olhar para o Garrafa, porque eu sei que ele está sedento. O técnico Vitor Pereira ainda não integrou o elenco, pois só vai se apresentar aos trabalhos no rubro-negro na próxima segunda-feira, depois de vencido o contrato com o Corinthians. A nova comissão técnica do clube já está trabalhando com um elenco rubro-negro. Eu estou ansioso para ver, na verdade, não é nem o trabalho do Vitor Pereira no Flamengo. É para ver a coletiva dele. É isso. Para saber o que ele vai falar quando questionado. É isso. Ou se vão perguntar também, né? Você acha que não vão perguntar? Ah, não sei, cara. Hoje em dia Você é só acha que não influenciador vão fazendo perguntar? pergunta, entrevista. E a sua sogra, Até na como Copa. É, está? uma boa pergunta. Não é? Uma boa pergunta. Essa você faria, Ah, fácil. Hã? Fácil. Desejando boa recuperação a ela. né? Né? Então, mas é isso que o Celso falou. O Vitor Pereira é a coletiva. A gente tem que esperar qual é a explicação que ele vai dar para algo que ele não precisava ter feito. Algo que ele não precisava ter feito. Ele pode trabalhar aonde ele quiser. Sim. Aonde ele quiser. Ter envolvido a sogra nessa história e o discurso que ele fez quando saiu do Corinthians, de amizade ao Duílio, deixou uma dúvida, né? Tanto que a própria comissão técnica não aceitou vir com ele para cá. Porque ficou muito chato. Muito. Muito Acho péssimo. que, se você me permite, Garrafa, não Claro. acho que o problema não é nem a sogra. É ele ter mentido. É isso. Uma vez Corinthians, sempre Corinthians, não vou para lugar nenhum, vou porque eu tô com um problema na família, É vou isso. embora, 4 dias É a depois... jura de já tô com amor problema. falsa, só pra jogar pra galera. Porque quando é de coração, é de coração, né? Aí depois o cara arma a própria cama. Pegou mal, ele teria todo o direito, cara. Todo de treinar no direito. O time, olha, gente, ele poderia falar, ó, eu vou pro Flamengo, vou ganhar mais, ter uma chance de ser campeão. E O não Corinthians, foi o o Corinthians é E gigante esse e assunto tal, mas não foi pra tratado, mim é melhor agora o Silvestre. Flamengo. E esse assunto da saída do Vitor Pereira, esse papinho ele foi aí. postergado em função desse problema que ele tinha para que ele definisse. Não foi uma vez, não foi duas, não foram 3 vezes que ele tocou nesse tema como o único problema para ele não permanecer no Corinthians. E se o Abel tem o amor da torcida do Palmeiras, o Vitor Pereira tinha um amor da torcida do Corinthians. Ah, um amor falso, né? Um amor Mas completamente... a torcida apoiou. Sim. Em vários momentos, Sim. abraçou. E se sentiu traída. Sim. Aliás, Lógico. eu tenho 2 coisas, estou muito ansioso. Mas não é se sentir traído Uma por para trocar de coletiva clube, é e trocar a quando outra para a trocou. presença dele em Itaquera. Eu sou capaz de apostar com vocês Informação que de ele vai bastidor. caçar um cartão antes da véspera. A torcida do Corinthians tem se movimentado aí nas redes para tentar ver já como vai ser a recepção do VP. Alguma coisa, algum mosaico, alguma coisa. Há essa movimentação de bastidor. Uma coisa eu posso dizer para vocês. O Corinthians está muito melhor nas mãos do Lázaro do que Agora, nas mãos do Vitor Pereira. Garrafa e Silvestre, essa é boa. Tá. Nós vimos muitos brasileiros torcendo para a Argentina, o que para muito é uma heresia e tal. Eu sou capaz de apostar que teremos muitos corintianos torcendo para o Palmeiras contra o Flamengo na decisão da Recopa. Ou da Recopa? Da Supercopa? Supercopa. Supercopa. Não, isso não vai. Ah, Corintiano não, torcendo eu sou pro- capaz de colocar uma enquete. Não. Pera aí. Torcedor corintiano... torcer pro Judas ou pro mau rival? Não, senhor, pera aí. Vamos dar um jeito nisso aí. Ou você torce Vai pro torcer Judas, pra cair uma ou você bomba no torce- estádio. Vou dar uma Vai torcer solução. pra cair uma Vou dar bomba uma no solução estádio, como cara. fiz na Copa do Mundo. Como não queria que a França ganhasse, e não dá pra torcer pra Argentina do Celso Cardoso, eu torci contra a França. Então é isso que a torcida do Corinthians tem que Mas fazer. esse é o maior muro, né? Você entendeu? É o muro mais educado da Vai história. torcer contra o Flamengo, não a favor do Palmeiras. Isso não existe, pô.
Vamos torcer para cair uma bomba no estádio, acabar. Essa enquete é boa para amanhã. E falando em enquete, o Corinthians acerta ao ceder Robert Renan e Duqueiroz para manter Yuri Alberto? E a maioria respondeu que não. 52% dos votos, a gente não mas entende foi nada uma de futebol, votação apertada. Foi apertada. Foi apertado? Tá bom. Foi apertado. Tá bom, então a gente entende mais ou menos. Fica Empate por técnico. aqui. Obrigado, Garrafa. Obrigado, Até amanhã. Silvestre. Obrigado, amanhã. professor. Corintiano torcendo pro Palmeiras por causa do Vitor Não, Pereira. Essa é para. demais. Ó, fica agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.